Bom dia. Salmo 17. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos às minhas orações, que não são feitas de lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam quanto à tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais, que andam me cercando. Não, na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os teus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que desejam arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém. Amém, amém. Êxodo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acompanharam em Refidim e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns anciões de Israel, e toma a tua mão, a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara do Senhor estará na minha mão.
E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sustentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse, portanto, jurou o Senhor: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher a Moisés, no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e teus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro. Pode colocar lá, pode deixar ali, amor, depois a mãe coloca. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujaram. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, o holocausto e sacrificou para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã e até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um ou outro e lhes declare estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus, e declara-lhe os estatutos, as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade,
que aborreçam a avareza e põe-nos sobre eles por maiores de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e que seja que o todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviará as cargas, e eles a levarão contigo. Se isso fizeste a Deus tu mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do sogro e fez tudo quanto tinha dito, e escolheu homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. E o negócio árduo traziam a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Amém, amém. Abençoado seja o nosso dia, que essas palavras possam alimentar a nós nesse domingo, que elas possam nos conduzir, nos guiar, nos fortalecer. Que Deus nos conceda a sua sabedoria, o seu discernimento, e que nós possamos dizer sim para a sua presença, e que a sua presença, Senhor, seja prioridade na nossa vida. Amém, amém.